No dia 19 de abril de 2020, era um domingo de manhã, eu estava no banheiro aqui do meu apartamento. Eu estava agachado tentando desentupir o vaso sanitário. Começou bem o negócio hoje. Oi, eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Isso aqui é uma coleção de histórias. São histórias pessoais minhas e suas também, se você quiser. Vai que eu conto alguma coisa aqui e desperto alguma lembrança aí na sua cabeça. Aí você me manda, pelo e-mail, pelo Telegram. No fim do episódio eu te explico direitinho como é que você pode mandar. E te falo também como é que você pode apoiar esse projeto se você achar que eu mereço. Mas bora logo pra história, porque hoje a coisa não tá muito fácil pra mim não. Então, primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte, isso é muito importante. Eu detesto história com cocô. Essa é a última vez que eu vou pronunciar essa palavra nesse episódio. Ah, mas você é fresco. É, eu sou fresco, não gosto. Então, assim, pra gente tirar isso do caminho, eu vou te falar que o vaso entupiu no sábado à noite. Eu tentei desentupir, não consegui. Mas assim, já tava tudo ok, tudo limpinho. Era só a água que continuava subindo muito e demorava pra descer. Mas estava tudo limpo. Se não tivesse limpo, eu nem ia contar essa história aqui. Combinado? Então, o vaso tava limpo. Limpo, de verdade. Tudo que eu falo aqui é verdade, tá? Eu não invento nada, não exagero nada. Quando eu não tiver certeza, eu vou te falar que eu não tenho certeza. Porque às vezes contando uma história na mesa do bar, a gente dá uma aumentadinha para a história ficar melhor, né? Mas aqui o desafio é exatamente esse, é pegar as histórias comuns e te contar de um jeito que fique interessante de ouvir. Então pronto, no sábado o vaso entupiu e como o pior já estava passado, o vaso estava limpo, só com a água subindo, eu pensei, vou dormir, amanhã eu resolvo isso. Acordei tarde no domingo, já quase na hora do almoço. Eu geralmente acordo tarde e fui tentar de novo. Mas por que estava difícil? Porque eu não tinha em casa um desentupidor. Então eu estava ali nos métodos alternativos, sabe? Primeiro eu tentei aquele de jogar água quente. Já tentou esse? Você enche um balde de água quente, joga ali, ela vai desobstruindo e desentope. Mas não estava adiantando nada. A água subia, depois ia descendo devagarinho. E aí você pode perguntar, por que que eu não saí e fui no mercado ou numa lojinha comprar um desentupidor? E até tem mercado aqui perto que fica aberto no domingo. Mas a questão é que eu não sei se você reparou na data que eu falei, 19 de abril de 2020. Isso era tipo auge da quarentena na pandemia. A pandemia começou no meio de março, então ali no fim de abril era um momento que o pessoal realmente estava evitando sair de casa. Nem todo mundo, né? Mas eu não saía de casa para nada. Não sei se você lembra como foi o começo da pandemia para você. Certamente você lembra. Eu saía uma vez a cada, sei lá, 3 semanas para ir no mercado e fora isso eu não botava o pé na rua. Então assim, eu não ia sair de casa para comprar um desentupidor. Aí eu fui para outro método, que eu não sei se você conhece, que é pegar uma garrafa PET vazia, dessas de 1,5 litro, 2 litros, você enche a garrafa de água para ela ficar mais pesada, né? Enrola um pano de chão nela e usa como desentupidor. Bota lá no vaso para fazer a sucção. Muito bem, eu fui na cozinha para pegar a garrafa e o pano de chão, aí eu ouvi uma voz vindo da rua. E naquele momento, alguém na rua era raro, pelo menos aqui onde eu moro. A rua realmente ficava vazia, ainda mais num domingo. E eu notei que era a voz de uma mulher usando um megafone. Sabe aquele som de megafone? Aí eu fui na janela ver o que era. Eu moro numa rua bem pequena, sem saída. Tinha um carro parado no meio da rua e do lado de fora tinha uma mulher de máscara com um megafone na mão, falando algo do tipo assim: eu tô recolhendo doações para levar para quem tá precisando na pandemia. Se alguém puder descer com um pacote de comida, produto de higiene, de limpeza, eu vou ficar aqui um tempo aqui na rua esperando. E eu lembro que ela falava: pode descer tranquilo que eu vou deixar a mala do carro aberta, nem precisa chegar perto de mim, você coloca direto na mala. Naquela semana eu tinha ido ao mercado, então eu estava bem abastecido. Aí eu fiz um sinal da janela para ela esperar que eu ia descer. Peguei umas coisas, uns pacotes de macarrão. Na minha casa sempre tem pacote de macarrão. Quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de comidas amarelas. Eu podia tranquilamente sobreviver só com alimentos amarelos. Macarrão, pão. Pão assim é meio bege, né? Variações de amarelo. Mas as frutas amarelas, banana, laranja, abacaxi, melão, queijo, manteiga, ovo. Ovo tem branco também, né? Batata. Então, assim,
Eu tinha umas coisas amarelas em casa e tinha outras coisas não amarelas também, uns biscoitos. Acho que eu peguei também um ou outro produto de limpeza, botei nos sacos, peguei uma máscara e desci. Desci de escada porque eu tinha muito medo de encontrar alguém no elevador, ainda mais aqui no meu prédio. Naquele começo da pandemia, a vizinha que morava no apartamento aqui bem em frente ao meu, ela nem mora mais aqui, ainda bem, mas naquela época ela deu umas 2 ou 3 festas. Recebi um monte de amigos, um negócio bizarro. Teve uma vez que eu fiquei vendo pelo olho mágico, não é que eu seja fofoqueiro, eu sou jornalista, eu trabalho com informação. Então eu ouvi o barulho de gente chegando no corredor, eu ia pro olho mágico. E assim, ninguém de máscara, isso ali em 2020, um monte de gente morrendo, ela não tava nem aí. Essa mulher era tipo um roteador de coronavírus. Então você imagina se eu ia correr o risco de encontrar essa querida no elevador. Eu só usava a escada. Desci carregando as sacolas, mas são só 4 andares, tranquilo. Cheguei na rua, tava lá o carro e a mulher com o megafone. A mala estava aberta, eu coloquei as coisas lá. E aí eu percebi que essa mulher era aquela atriz, a Cacau Protásio. Sabe quem é? Do Vai Que Cola, do Multishow, comediante. Você sabe quem é, mas só pra garantir eu vou botar aqui um trechinho dela pra você lembrar. Tá super agressiva hoje, essa aí, ó. Nossa. E eu vi Suza dizer que vai vir um homem aí que quer meter o negócio dentro de Ferdinando. Oi? Também não entendi nada. Pô, e eu adoro essa atriz, eu acho ela muito engraçada, mas ali não tinha nenhum clima, né, pra, sei lá, pedir uma selfie, não podia chegar nem perto dela. Aí eu só agradeci e voltei pra casa, de escada. Fui tomar um banho, porque naquele início de pandemia, sempre que eu saía pra qualquer coisa, na volta eu tomava banho. Eu achava que podia ter vírus grudado em mim. Então, saí do banho, fui na janela, eu tava vestido já, tá? Não cheguei a ser o vizinho pelado da pandemia, não. Eu vou te falar que o tema vizinhança pelada podia render um episódio inteiro aqui, tá? O povo aqui na minha rua é bem animado. Mas naquele dia não, eu só olhei pela janela, vi que a Cacau Protásio ainda estava lá, tinha outras pessoas descendo, e já estava quase na hora do almoço, aí eu lembrei que eu estava no meio de uma missão, né? Que era desentupir o vaso. Até pensei, pô, se eu desci para levar as coisas no carro, podia ter dado uma esticadinha no mercado para comprar o desentupidor. Mas não comprei. Método alternativo, peguei a garrafa PET, amarrei o pano de chão nela e me inclinei para empurrar a garrafa no vaso. Foi nesse movimento que, do nada, eu senti a maior dor que eu já senti na minha vida inteira. E eu desabei no chão do banheiro. É como se o meu corpo tivesse desmontado, sabe? Eu parecia um saco vazio que desmanchou no chão. E ali eu fiquei. Eu avisei que a coisa não ia ser muito boa pra mim hoje, né? Eu já vou voltar pra essa cena traumática no banheiro. Mas assim, já que essa foi a maior dor que eu senti na minha vida, é porque ela ultrapassou alguma outra dor que eu tinha sentido antes, né? Então bora fazer aqui o ranking, a Olimpíada das Dores, porque assim, pelo que eu lembro, a dor que foi desbancada naquele domingo em abril de 2020 foi uma dor que eu tinha sentido 6 anos antes, também no mês de abril, mas em 7 de abril de 2014. Eu não lembrava dessa data exata, eu não fico anotando toda vez que eu sinto dor, fui pesquisar aqui. E como isso aqui é uma arqueologia de memória, eu vou te contar como eu descobri que a data era exatamente essa. O que é que eu lembrava? Que nesse dia eu estava de folga e eu estava indo lanchar com 2 amigas minhas do trabalho, a Lídia e a Gabi. A Lídia Gismondi e a Gabi Lomba, 2 jornalistas, ótimas jornalistas, muito queridas também. Eu também lembrava que bem na hora do evento que motivou a dor, eu estava trocando mensagem com a Lídia. Então o que eu fiz? Eu entrei aqui no WhatsApp e fui procurar as mensagens que a gente trocou em 2014. Aí eu descobri que em 2014 eu ainda não tinha WhatsApp. Eu demorei para ter WhatsApp. Inclusive eu era muito zoado por isso. E assim, até tem um motivo para eu ter demorado a entrar no WhatsApp, mas eu não vou te contar. E não é pra você ficar me mandando mensagem, agora vai ter que contar. Tipo aquele meme, né? Fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Eu não posso contar. Poder eu até posso, mas eu não quero contar. Gente, nem tudo dá pra contar. Tem um limite até onde a gente se expõe. Você não tem aí as suas histórias secretas? Eu também tenho as minhas. Enfim, eu não tinha WhatsApp, mas eu tinha certeza que eu tinha trocado mensagem com a Lídia naquele dia. Então eu fui procurar no Messenger do Facebook. Recomendo que você faça isso, tá? Um dia que você tiver de bobeira, entra no teu Facebook, abre o Messenger, que talvez você não use há séculos,
Escolhe uma pessoa com quem você conversava muito e vai rolando as mensagens para cima. Vai sem medo. Você vai descobrir coisas incríveis. Eu cheguei até 2014 e achei essas mensagens que eu troquei com a Lídia no dia 7 de abril. A gente tinha combinado de ir comer um crepe às 7h30 da noite. Eu, ela e a Gabi. Eu também não lembrava de nada disso, que era crepe, que era 7h30 da noite. Às 7h12, ela já mandou uma mensagem me dando um esporro. Tô lendo aqui, ó. Tá saindo de casa, é 7h30 em ponto. Da outra vez a gente ficou uns 20 minutos te esperando. Aí eu respondi, se eu não tivesse que parar a bicicleta, pegar o celular, ler a sua mensagem e responder, eu já estaria chegando. E sim, eu tava de bicicleta na rua. Ela ainda falou, duvido, você ainda nem saiu de casa, mas eu já tinha saído de casa. E a mensagem seguinte que eu mandei pra ela foi essa aqui, ó. Dá até uma sensação estranha ler essa mensagem. Cara, um carro me pegou aqui na avenida. Eu tô bem, mas machuquei o braço e tô esperando socorro. Me dá uma ligada. E aí não tem mais mensagem naquele dia, porque ela deve ter me ligado, né? Mas eu não lembro dessa ligação, porque na verdade eu não estava bem. Eu fui atravessar a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, uma avenida enorme. Tinha um monte de gente atravessando e como eu estava de bicicleta, eu estava um pouco na frente. São 3 faixas na pista e na terceira faixa veio um carro muito rápido, avançou o sinal, que estava vermelho para ele, e me pegou em cheio. Me jogou pro alto. Eu voou a bicicleta e eu caí de lado, bati com a cabeça no chão. Eu não estava de capacete. Essa foi a última vez que eu andei de bicicleta sem capacete. Ou seja, eu tranquilamente podia ter contraído óbito, né? Como se diz. Fiquei alguns segundos ali desacordado. Quando eu percebi, tinha um monte de gente em volta de mim. Essa lembrança é muito clara. Eu abrindo o olho, vendo o céu, assim, né? E as pessoas chegando. Me levaram para a calçada e chamaram o SAMU, a ambulância. O carro que me atropelou foi embora, fugiu. Enfim, fui pro hospital, fiz um monte de exame e por algum milagre eu não quebrei nada, não tive nada na cabeça, só tive um ferimento mais grave no braço, porque eu caí apoiando no braço, então fez um certo estrago ali. Eu tenho essa marca no braço até hoje. Mas depois que a adrenalina baixou, mesmo sem ter quebrado nada, eu passei a sentir uma dor muito forte nas costelas, porque tinha um trauma ali. Então doía até para respirar. Por isso é que eu acho que essa tinha sido a dor mais forte que eu tinha sentido e ela só foi superada 6 anos depois, em 2020, no chão do meu banheiro. Daqui a pouco eu volto lá pro banheiro. Aliás, antes do banheiro, eu ainda vou dar uma passadinha em outro momento de 2014, que aconteceu pouco tempo depois desse atropelamento. Mas agora eu vou fazer um outro flashback. Eu vou mais para trás, para 2001. Vai ser bem rápido. É só porque esse atropelamento me lembrou uma outra experiência de quase morte que eu tive. O clima tá ótimo nesse episódio. Mas essa vai ser engraçada, eu acho. Bom, em novembro de 2001, eu fiz uma viagem de férias com a minha irmã, a Juliana. A gente foi pro Pantanal. A hospedagem foi numa pousada que ficava dentro de uma fazenda, a Fazenda Carajá, perto de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Aliás, fica aí uma curiosidade aleatória. Anota aí. O estado de Mato Grosso do Sul foi criado no dia 11 de outubro de 1977, na mesma semana em que eu nasci. Eu nasci 4 dias antes. Anotou aí a curiosidade? No Pantanal, eu juro que teve um momento que eu fiquei cercado por uns 30 jacarés na beira de um lago. Eles estavam muito perto de mim, mas não é essa história que eu quero contar, não. Além do Pantanal, a gente também foi para Bonito, que é um destino muito conhecido, né, de turismo ecológico. E lá tem a famosa Gruta do Lago Azul, que é um lugar espetacular. É uma caverna e a luz do sol ilumina um lago lá embaixo, um lago subterrâneo, que fica num tom de azul inacreditável. E lá é tudo muito frágil, é uma área protegida, então tem um monte de regras. Por exemplo, você vai descendo numa trilha, na gruta, mas quando chega lá embaixo, você não pode entrar no lago, não pode nem encostar na água. Qualquer coisa ali altera todo o ambiente, o guia fica o tempo inteiro explicando isso. Só que eu e minha irmã brilhamos nessa trilha. Primeiro ela deu uma tropeçada numa pedra e a pedra rolou para baixo. Era uma pedra enorme. Aquele troço foi caindo de uma altura gigantesca, rolando, parecia que estava em câmera lenta, todo mundo olhando, e a pedra simplesmente se espatifou dentro do lago. Espirrou água para o alto, mexeu na água toda do lago, subiu terra do fundo, o que era azul ficou marrom. Eu achei que a minha irmã ia ser presa. Ela tomou um esporro do guia, mas beleza, a gente continuou descendo.
E assim, você tem que ir de tênis, porque é uma descida escorregadia, você vai segurando umas cordas, tem que ir devagarinho. Minutos depois da minha irmã levar o esporro, eu escorreguei e caí de bunda. Só que eu caí assim, te juro. Eu caí sentado na beira do penhasco, com as pernas balançando para fora no vazio. Se eu tivesse caído ali, do mesmo jeito que a pedra caiu, era, de novo, o famoso óbito. Aliás, eu não sei como é que não morrem umas 50 pessoas por ano nessa gruta. Porque, pô, só eu escorreguei. Só eu, sou o otário, o idiota que não sabe andar na gruta. Só eu. Não responde. Não pedi pra você responder. Tô vivo, vamos em frente. Porque é o seguinte, eu também fui herói nessa viagem, tá? Teve uma trilha que a gente fez, numas corredeiras, e tinha uma menina de Curitiba viajando com a gente, a Letícia. Aliás, eu não sei se eu devia falar isso aqui, mas eu tive um pequeno crush na Letícia nessa viagem. Ela era muito gente boa, mas ela tinha namorado. O namorado dela não estava lá, mas houve um respeito, entendeu? Fui até procurar a Letícia aqui no Facebook. Eu te falei que eu ia te levar para pesquisar comigo de vez em quando, né? Pelas fotos eu acho que ela tá casada. Não sei se é com o mesmo namorado daquela época, já tem 25 anos isso, né? Mas não importa. O que eu quero contar é que nessa trilha lá em Bonito, nas corredeiras, ela, Letícia, também escorregou. Acho que é normal escorregar em Bonito, né? E ela ia caindo na água, ela ia ser arrastada, ia ser uma tragédia. E eu segurei ela pela mão, tipo filme, sabe? Sabe aquelas cenas que a pessoa vai cair do prédio e o herói segura pela mão, a pessoa fica pendurada? Eu juro que eu tô fazendo um esforço aqui para lembrar, eu não tenho certeza absoluta que essa cena foi exatamente assim. Talvez não tenha sido assim tão heróico, mas eu tenho quase certeza que foi. Na minha memória foi. Eu salvei Letícia. O resumo é, eu e Letícia quase fomos de arrasta nessa viagem, o lago da gruta também, né? Quase foi, graças à minha irmã, inimiga da natureza. E você já percebeu que esse é um episódio sobre experiências de quase morte. Nem era minha intenção, eu só queria contar a história do banheiro, é que uma lembrança foi puxando a outra. Mas agora eu vou voltar lá para 2014, que foi o ano do atropelamento, lembra? Você tá seguindo essa linha do tempo meio maluca? Ó, o episódio começou em 2020 com o banheiro, voltou para 2014 com o atropelamento, voltou mais ainda para 2001 com a gruta. E agora a gente vai fazer o caminho de volta, com a mesma escala. A gente vai avançar para 2014 e depois terminar no banheiro em 2020. Essa escala de 2014 que a gente vai fazer agora, dá para dizer que também é uma experiência de quase morte, só que num sentido mais figurado. É a quase morte do futebol brasileiro. Porque eu fui atropelado em abril de 2014, né? 2 meses depois, começou o quê? A Copa do Mundo. A Copa no Brasil. Eu sei que a ideia aqui é te contar histórias da minha vida e eu também sei que a minha vida não é tão interessante assim. O meu cardápio de histórias não é infinito. Então eu devia economizar histórias, né, para os episódios seguintes. Mas dane-se, eu vou gastar uma história aqui do nada, no meio de um episódio sobre outros assuntos. Porque, pô, se o nome desse projeto é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, e se a gente tá fazendo uma escala em 2014... eu sou praticamente obrigado a te contar agora onde eu estava no famigerado dia do 7-1. Eu sei que você também lembra onde você estava. Então, se é uma boa história, me conta, eu quero saber. Quem sabe eu dou um jeito de incluir aqui na coleção, beleza? Eu trabalhava no portal de esportes da Globo. Eu era da equipe que editava a capa do site, que fazia as manchetes, os títulos, escolhia as fotos. E no dia 8 de julho de 2014, a minha missão era cuidar da chamada mais importante do site. A manchete do jogo Brasil e Alemanha, semifinal da Copa. Naquela época as pessoas tinham muito hábito de acessar os portais para se informar. Então a audiência do site era gigantesca. A capa tinha que ser atualizada o tempo todo. Durante o jogo eu ia ficar atualizando essa chamada, trocando a foto, conforme fosse aparecendo uma foto mais legal, atualizando o placar, mudando o título. Era um trabalho, assim, razoavelmente tranquilo, a gente estava muito acostumado a fazer aquilo. Aí começa o jogo. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Eu não imaginava que eu ia ter que fazer tantas atualizações no placar. Cada hora aparecia uma foto mais dramática, eu ia mudando, e quando acabou o primeiro tempo já estava 5-0 a Alemanha. A tragédia já estava feita. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro.
Foi ali que eu me dei conta que, assim que o jogo acabasse, eu ia ter que publicar a grande manchete. A manchete que seria vista por milhões de pessoas na maior derrota do Brasil. Não só do Brasil, né? A maior derrota da história do esporte mundial. O 7-1 foi exatamente isso. A manchete tinha que refletir isso. Pelo menos eu tinha o segundo tempo inteiro para pensar no título. O cenário não ia mudar, o Brasil já estava morto. Aí a equipe começa a conversar, isso também é um trabalho coletivo, né? Todo mundo começa a dar palpite, você pesca uma palavra aqui, outra ali, uma ideia de um, uma ideia do outro. E na metade do segundo tempo, eu cheguei numa manchete. Naquela época, talvez você lembre, se usava muito a expressão a Copa das Copas. Lembra? A CBF usava, o governo usava, que o Brasil ia fazer a Copa das Copas, que ia ser tudo lindo. Era um bordão otimista daquele momento. E aí a manchete que eu decidi usar foi Vexame dos Vexames. Era uma referência ao Copa das Copas e realmente aquele era o vexame dos vexames. Ali na equipe todo mundo concordou, eu já montei a chamada com esse título, deixei ali no rascunho, só esperando o jogo acabar para publicar. Aí toca o telefone na minha mesa. Era o chefe do site. Eu não lembro agora se ele estava no estádio, no Mineirão, ou se ele estava na redação da TV Globo, porque na época eram duas redações diferentes, a do site e a da TV. Mas eu acho que ele estava no estádio, sim. E aí, como ele era o chefe do site, ele me perguntou: "Ei, qual vai ser a manchete?" Eu falei: "Vexame dos vexames." E ele ficou com um pé atrás. Assim, eu não estou citando o nome dele aqui só porque eu não consultei ele, eu não sei se ele gostaria que eu citasse ou não. Mas não tem nada demais, a gente se dava muito bem e ele estava totalmente na função dele, que era saber qual seria a manchete do site que ele chefiava no momento de audiência muito alta. É claro que tinha uma questão de relacionamento comercial da Globo com a CBF. Eu trabalhei lá 15 anos e assim, nunca teve censura, nada disso. Mas de vez em quando você tinha que ter um certo cuidado só para se certificar que estava tudo certinho, para evitar uma dor de cabeça, sabe? Tipo alguém da CBF reclamar com a cúpula da Globo e um chefão da Globo vir falar com a gente. Isso é muito comum nas redações de jornalismo. Então o chefe do site estava ponderando ali se a manchete não estava forte demais, se não era um certo deboche com o bordão da CBF, Copa das Copas. E era, né? Era um deboche. Se a palavra vexame cabia, se não era melhor usar decepção, tristeza. Então eu entendi a preocupação dele. Mas né, nesse caso, nada era forte demais. O que estava acontecendo era a maior catástrofe da história do futebol brasileiro. Era o Brasil tomando de 7 numa semifinal de Copa do Mundo dentro de casa. Não era tristeza, não era decepção. Era realmente o maior vexame de todos. E eu lembro que a gente não desligou o telefone. Ele ficou ali argumentando comigo e eu defendendo a minha manchete. Ele não forçou nada, não deu nenhuma ordem, mas estava naquela, sabe? Ponderando. Será que não tem uma outra palavra? Será que não tem um outro jeito? Aí, no meio de uma frase dele, o juiz apitou o fim do jogo. E eu falei, vou publicar. Desliguei o telefone e publiquei. Vexame dos vexames. Foi essa a manchete do portal de esporte da Globo no 7-1. E obviamente ninguém reclamou, né? Imagina se alguém naquele momento ia reclamar de manchete de site. Eu lembro que logo depois eu troquei a foto porque apareceu aquela foto clássica do Davi Luiz, o zagueiro aos prantos. Então ficou assim, vexame dos vexames e o zagueiro da seleção com aquela cara de desespero. Falando em desespero, agora sim, vamos parar de desviar o assunto e vamos voltar pro chão do meu banheiro. Quase 6 anos depois do 7-1, no dia 19 de abril de 2020. Bom, quando eu forcei a garrafa PET para tentar desentupir o vaso, eu dei um jeito nas costas, muito forte, e desmontei no chão, sentindo uma dor muito aguda. Eu caí tipo em posição fetal. Imagina aí essa cena bonita. Eu estava praticamente de conchinha com o vaso sanitário. Você que estava pensando numa coisa mais animadora quando viu que o título do episódio era A Conchinha, pois é, era essa conchinha. Eu bem parado, imóvel, porque qualquer micromovimento era uma facada. E o meu primeiro pensamento, eu lembro muito bem disso, claramente, foi assim, eu não consigo me mexer, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir avisar ninguém que eu tô aqui. Porque o meu celular não estava comigo. Quando eu desci para entregar as doações para Cacau Protásio, eu acho que eu nem levei o celular, para não ter que passar álcool depois, sabe? Que a gente ficava passando álcool em tudo. O celular tinha ficado no quarto, em cima da cama, estava longe de mim. E se eu gritasse, olha isso, a única pessoa que podia ouvir era a vizinha que dava festa na pandemia.
porque os nossos apartamentos são no fim do corredor, é bem na esquina do prédio, então não divide parede com nenhum outro do andar. Olha a situação. Então seria um triste fim, né? Eu ali abraçado com a privada. Mas aí me acalmei um pouco, parei de pensar bobagem e fui tentando me mexer um pouquinho. Eu fui conseguindo me mover no chão bem devagar, centímetro por centímetro, mas sentindo muita dor. O que eu precisava era fazer o caminho do banheiro até o quarto, para pegar o meu celular e ligar para alguém. O meu banheiro é praticamente grudado no meu quarto. Tem um corredor aqui no meio que nem é um corredor, é uma esquininha com um armário. Antes de começar a gravar aqui, eu peguei uma trena, porque eu vou medir essa distância agora, ao vivo. A distância do vaso no banheiro até a minha cama no quarto. A trena tá aqui na minha mão, ó. Você me espera aqui? Eu não sei se o microfone vai captar direito a minha voz, porque o microfone é fixo aqui na mesa da sala. Mas vamos lá, o banheiro é bem aqui do lado. Vamos lá, vamos ver se vai dar pra ouvir. Tá dando pra ouvir daí, não? Tô entrando aqui no banheiro. Eu tô passando aqui pelo corredor, entrando no quarto. Daqui dá pra ouvir? Pronto, já deu. Já deu pra medir. Ó, deu um pouquinho menos de 4 metros. Vou guardar a trena aqui. Pronto. Um pouquinho menos de 4 metros. Eu precisava percorrer isso, 4 metros me arrastando no chão. E outra coisa, o celular não estava na beirada da cama, estava lá no meio da cama. Não dava para esticar só o braço e pegar. Aí eu já estava tão desesperado que do nada, eu apoiei os 2 pés no chão e eu me joguei para cima da cama. Uma dor absurda, mas consegui. Fiquei um tempo parado na cama, imóvel, respirando, me acalmei de novo, peguei o celular e liguei para minha irmã. Aquela que quase destruiu todo o ecossistema da Gruta do Lago Azul. Ela atendeu, eu falei, Juliana, você precisa vir aqui. E era pandemia, né? Tava todo mundo trancado em casa, minha irmã na casa dela, com o marido dela, meu cunhado, Marquinho, e com o meu afilhado, o Gabriel, filho deles. O Gabriel que, inclusive, 3 dias antes, tinha feito aniversário de 8 anos. Naquele esquema de festa pelo Zoom, lembra disso? Porque não podia ter festa. Eu expliquei para minha irmã o que tinha acontecido, aquela situação ridícula que eu tinha dado um jeito nas costas, desentupindo o vaso sanitário, e é claro que ela saiu de casa na mesma hora, né? O pior é que ela saiu levando todo mundo, meu cunhado e meu afilhado. Até hoje eu não entendi por que veio todo mundo, né? A gente tinha medo de pegar Covid, mas veio. E ela ainda teve que passar na casa da minha mãe, porque a minha mãe tem uma cópia da chave do meu apartamento. Eu não ia conseguir abrir a porta para minha irmã, eu não tinha como sair da cama. Então ela passou na minha mãe, pegou a chave, no caminho já ligou para uma amiga dela que é médica, a amiga já falou os remédios lá para ela comprar, ela comprou e veio. Levou tipo 1 hora para ela chegar. Mais ou menos o mesmo tempo que eu levei me arrastando naqueles 4 metros ali do banheiro até o quarto. Quando ela chegou, eu tomei logo uns 3 remédios de uma vez, e aí a dor foi melhorando um pouco. Eu já conseguia pelo menos me virar um pouquinho na cama, fui forçando, né, para um lado, para o outro, para achar uma posição melhor. Mas assim, levantar, eu só consegui mais de 24 horas depois, no dia seguinte. Até lá era comida na cama, era xixi na garrafinha, e número 2 eu não podia nem pensar, né? Mas eu disse que eu não ia mais falar disso nesse podcast. Agora, eu estava pensando aqui, o vaso continuava entupido, né? Então essa parte da história, eu não lembro, eu vou ter que pesquisar. E só a minha irmã pode dizer. Eu vou mandar um áudio aqui para ela. É um áudio de verdade, tá? Não tem nada encenado aqui não. Áudio de verdade no WhatsApp. E vamos ver o que ela vai me responder. Aqui, eu tô fazendo aqui o episódio sobre aquela vez que eu dei um jeito na coluna, na pandemia, que você veio aqui pra casa me salvar. Tem uma coisa que eu não tô conseguindo lembrar, que eu quero saber se você lembra, que é, afinal de contas, quem desentupiu o vaso do meu banheiro? Que não fui eu, com certeza, porque eu tava na cama sem levantar. E não tinha um desentupidor na minha casa, porque eu me machuquei porque eu tava tentando desentupir com uma garrafa PET com um pano de chão enrolado nela. Tu lembra quem desentupiu? Se foi você, se foi o Marquinho? Então, claro que eu lembro. Foi o Marquinho que ficou com essa função maravilhosa na vida dele. E o desentupidor, você avisou pra gente, a gente já levou da nossa casa o desentupidor do vaso. E inclusive eu fiquei bastante tempo na minha casa sem ter desentupidor porque o meu estava com você. Essa do desentupidor, eu juro que eu não tinha a menor lembrança disso. Aliás, aproveitando, só mais uma coisa. Nesse episódio eu também cito uma outra passagem sua, um grande momento seu, que foi quando a gente viajou para Bonito, Pantanal, em que você
por muito pouco você não destruiu todo o ecossistema da Gruta do Lago Azul, derrubando uma pedra lá do alto. Não podia nem botar o dedo no lago e você jogou uma pedra lá dentro. Você lembra disso? Mas eu juro que eu não tive culpa nenhuma. O que que aconteceu? Peguei uma pedra minúscula que não dava nem para ver e falei: a gente pode tacar uma pedrinha? Ele: não, não pode nenhuma. Eu peguei essa pedrinha minúscula e perguntei: mas e essa aqui? Também não pode? Ele: não, de nenhum tamanho, hipótese nenhuma. Falei: então tá bom. Quando eu virei pro lado, o meu pé escorregou numa pedra gigante, a pedra rolou o negócio todo e caiu no meio da água. E aí o guia deu um esporro enorme. Eu fiquei super sem graça, você mais ainda, porque você, discreto do jeito que é, para você o esporro foi com certeza muito pior. Mas foi isso. Pronto, mistério resolvido. A minha irmã, que quase destruiu um dos pontos turísticos mais bonitos do Brasil, depois ela veio aqui e me salvou aqui na minha casa. Meu cunhado desentupiu o vaso, meu afilhado comemorou o aniversário no Zoom mesmo, porque não tinha jeito, mas pelo menos ele veio até a minha casa e a gente se viu pessoalmente. A Cacau Protásio levou um monte de doação para quem estava precisando e de quebra eu ainda escrevi a manchete do 7-1. Não dá para esquecer, né? Tanto não dá para esquecer que toda vez que eu vou limpar o meu banheiro, toda vez, sem exceção, na hora de limpar o vaso eu lembro de ficar com a coluna bem retinha, de me inclinar bem devagar, porque, né, aquela cena, eu deitado, de conchinha com vaso sanitário, aquilo eu não quero viver nunca mais. Dá para dizer que aquele foi o meu vexame dos vexames. Eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Você lembrou de alguma história sua que não envolva cocô? História de cocô tá proibida nesse projeto. Pode até ser uma história de quase morte. Se bem que assim, eu não sei se eu quero saber história muito pesada não, né? Eu quero história divertida, tá? Se você tem alguma, me conta. Você pode mandar pelo e-mail, ondeeutavapodcast@gmail.com ou em áudio pelo Telegram. É t.me/ondeeutava. É só me chamar lá. Se você tiver uma assinatura paga do Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, você pode mandar pelo WhatsApp também, porque você vai ganhar acesso ao grupo do WhatsApp pra gente fofocar mais. Eu também publico os episódios em texto, no formato de newsletter, no Substack. E todos os episódios quinzenais são de graça, em texto e em áudio. Mas se você gostou e quer apoiar esse projeto, tem aí essa opção também da assinatura paga, o que me deixaria muito contente. Pode ser no próprio Substack ou no Apoia-se. Os links estão na descrição do episódio. Com a assinatura paga você também recebe as edições extras da newsletter, com mais bastidores e mais imagens das coisas que eu cito aqui. E como eu falei, você ainda pode entrar no grupo do WhatsApp. Eu faço todas as etapas da produção sozinho, sem patrocínio, então seu apoio é muito importante. Eu pesquiso e escrevo as histórias, monto as newsletters, faço a edição de áudio e faço a curadoria da trilha sonora a partir do banco da Blue Dot Sessions. Por fim, eu te peço, espalhe esse conteúdo por aí. Você tá achando legal? Avalia no aplicativo, deixa um comentário. Esse tipo de coisa faz muita diferença para chegar para mais gente. Compartilha com os amigos. Aproveita e segue no Instagram, @ondeeutavapodcast. Me conta o que você achou, mas conta mesmo, quero muito saber, de verdade. Vai lá agora, não deixa para depois não. Me conta aí. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima história.